Seja bem-vindo ao nosso passeio histórico. O que tornou possível que médicos brasileiros se tornassem antropólogos? O que isso revela acerca das primeiras décadas da antropologia brasileira? Que tipo de antropologia esses médicos passaram a cultivar? Que as perguntas sobre a presença da medicina nas primeiras décadas da antropologia brasileira provocam caminhos possíveis de abordagem das histórias. Eu farei então uma apresentação focada em alguns dos médicos que passaram da medicina para a antropologia e de que modo a relação antropologia-medicina ou medicina-antropologia produziu seus efeitos em nossa disciplina. Cada um dos autores que tratarei rapidamente tornam múltipla essa história, pois não foram todos médicos antropólogos do mesmo jeito. Colocarei observações de forma bastante sucinta sobre Raimundo Nina Rodrigues, Edgar Roquette Pinto, Arthur Ramos, René Ribeiro e Tales de Azevedo. Um por um, vamos lá. Não é difícil encontrar classificações que coloquem Nina Rodrigues como fundador da antropologia brasileira. Partindo da medicina legal, ele se aproximou da antropologia criminal italiana, particularmente a preconizada por Cesare Lombroso. A teoria de Nina Rodrigues sobre os africanos e os miscigenados foi construída em termos de degenerescência, ou seja, tratando da predisposição comportamental inclinada para a criminalidade, mas também tratando da incapacidade intelectual relativa às dificuldades para o pensamento complexo e também com a deficiência física evidenciada pela propensão a certas doenças. Nina Rodrigues defendeu que o crime e o criminoso, antes de serem questões do direito, eram problemas para a medicina e para a antropologia. 3 de suas obras ganharam destaque: As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, de 1894, O Animismo Fetichista dos Negros Baianos, de 1900, e Os Africanos no Brasil, uma publicação póstuma de 1932. Nessa última obra, lemos: Nos povos que nascem, crescem e desaparecem, deixando recordações mais ou menos gloriosas ou vis, nas nacionalidades que ansiosamente lutam para unir-se e tornar-se independentes, ela, a antropologia, procura e encontra sempre o fator orgânico da descendência da raça. Afora as datadas concepções que constituem sua obra, Nina Rodrigues é tido como um importante antropólogo, devido ao seu pioneirismo frente a diversos temas de pesquisa. Ao demonstrar as sobrevivências africanas no Brasil, ou seja, a permanência e a influência dos negros africanos no Brasil, ele acabou trazendo à baila um rico material literário e etnográfico, até então despercebido. De fato, e para além de sua teoria em voga no período, ele foi precursor em importantes estudos sobre o negro, particularmente na questão religiosa e da procedência dos africanos trazidos para cá. Marisa Correa publicou em 1998 uma obra fundamental sobre ele, As Ilusões da Liberdade, a Escola Nina Rodrigues e a Antropologia no Brasil. Nina Rodrigues foi pioneiro no tratamento dos negros vindo da África como procedentes de uma miríade de nações. Não podiam ser subsumidos na ideia simplista de africano, como se todos fossem iguais. Tratava-se de compreender que eles possuíam línguas, culturas, organização e religiões muito distintas entre si. Nosso segundo autor,
Roquette Pinto, produziu uma obra que ganhou outros contornos. Também oriundo da medicina, ele se tornou pioneiro na radiodifusão, além de ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. No caso da antropologia, esse médico legista foi homenageado como o primeiro presidente da Associação Brasileira de Antropologia, em sua primeira realização em 1953. Ele publicou em 1917 o livro Rondônia, Antropologia Etnográfica, onde descreve um trabalho de campo entre os índios Nambiquara, como parte de sua atuação na missão Rondon. Roquette Pinto discutiu com um merecido cuidado certas questões relacionadas tanto à explicação eugênica quanto às aferições antropométricas e suas classificações dos chamados tipos antropológicos. Em suas palavras, a ação conjugada da herança mendeliana e da seleção social não pode, destarte, ser desprezada quando se consideram os tipos antropológicos do país. Esse trecho foi retirado de uma de suas obras fundamentais, Ensaios de Antropologia Brasiliana, de 1933. Ele trabalhou as correlações entre saúde e condições socioeconômicas ou econômico-sociais para demonstrar os limites das noções clássicas de eugenia. Sua obra procurou refutar a ideia de que os problemas de atraso do Brasil estavam vinculados exclusivamente à formação racial brasileira. Assim, as questões sociais deveriam também ser levadas em consideração. Chegamos ao terceiro, Arthur Ramos, certamente o antropólogo brasileiro que conquistou maior prestígio internacional em seu tempo. Ele trocou correspondências com renomados antropólogos, como Melville Herskovits, mas também com gigantes intelectuais como Sigmund Freud. Arthur Ramos foi convidado para chefiar o Departamento de Ciências Sociais da Unesco, em Paris, muito devido à sua enorme envergadura intelectual, mas também à sua considerável rede de amizades. Ele construiu um projeto que não viu ser executado, pois faleceu no mesmo ano em que chegou à França, em 1949, com 46 anos de idade. Trata-se do projeto Unesco de investigação sobre relações raciais. Ele também foi um dos criadores e primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia, que funcionou entre 1941 e 1950, que é chamada de precursora da Associação Brasileira de Antropologia. Sua obra mais conhecida é O Negro Brasileiro, de 1934. Nessa obra, ele promove uma pesquisa antropológica em diálogo com sua formação como médico psiquiatra. Em suas palavras, a psicanálise é outro método de estudos que veio trazer novas luzes à compreensão da alma primitiva. Ela não surge em contradição com o método comparativo de Lévi-Brou, ao revés, amplia-o, retomando a questão sobre novos prismas, encarando os fenômenos do ponto de vista a que se atém. Essa perspectiva é vista ainda em troca de cartas entre ele e Lucien Lévi-Brou, um antropólogo francês que tratou fundamentalmente da chamada psicologia dos povos primitivos, ou seja, da mentalidade primitiva. Arthur Ramos, então, utiliza a psicanálise como um instrumento de análise de dados etnográficos, numa perspectiva de comparação. Sua novidade, então, em relação, por exemplo, a Nina Rodrigues, a quem ele sempre elogiou e atribuiu influência, foi o fato de ter se desprendido dos preconceitos raciais de seu mentor. Ele apresentou uma contribuição sobre a necessidade de objetividade no conhecimento científico. René Ribeiro, nosso quarto antropólogo médico, também vindo da psiquiatria, teve uma influência direta de Gilberto Freire.
Tendo participado do projeto Unesco e publicado um livro como resultado de sua participação, o título Religião e Relações Raciais, de 1956, ele também teve contato com as ideias de Donald Pearson e de Roger Bastide, bem como de Melville Herskovits, que deixou marcas importantes nas teorias utilizadas por René Ribeiro. Dentre seus conceitos fundamentais e fundantes, acha-se aculturação e ajustamento social. Ele entende essas noções a partir da ideia de que existem mecanismos de adaptação dos grupos às condições que lhes são colocadas. Tais mecanismos de adaptação apontam, por exemplo, para a possibilidade de integração dos negros a uma nova realidade. E ele mostra o lugar da religião nesse processo de investigação etnohistórica e psicológica, onde há um destaque para o seu citado livro Religião e Relações Raciais, quando ele defende, e aí cito, a análise ao longo termo do sistema de crenças e normas religiosas prevalentes em determinada sociedade, permitindo melhor compreender as reações dos indivíduos, membros desse agrupamento social, quando colocado em contato interracial. Ele tratou de entender a aculturação negra em Recife. Em geral, os estudos antropológicos estavam concentrados no candomblé baiano, particularmente nos terreiros de Salvador. E com isso, René Ribeiro é daqueles que estudam outras localidades. Em seu caso, o Recife. Havia também Otávio da Costa Eduardo, que estudou terreiros maranhenses. Tendo ambos realizado pós-graduação na Universidade do Noroeste, nos Estados Unidos, com Melville Herskovits. Tales de Azevedo, nosso último médico ginecologista de formação, se aproximou da medicina social, principalmente por influência de Josué de Castro, em pesquisas sobre alimentação e nutrição. Em seguida, ele reconheceu na antropologia social sua parceria de trabalho. Assim, suas principais obras antropológicas foram publicadas a partir da década de 1940, com destaque para o livro As Elites de Cor numa Cidade Brasileira, como resultado de sua participação no próprio projeto Unesco. Publicado primeiro em francês, em 1953, foi traduzido para o português em 1955. Nesse livro, revela-se uma passagem entre os estudos sobre os negros para um estudo sobre as relações raciais entre negros e brancos. Desse modo, suas ideias são aproximadas às de Donald Pearson, que em Brancos e Pretos na Bahia, de 1945, defende que a sociedade baiana é baseada menos em termos de preconceito de raça ou de cor e mais marcada por preconceitos de classe. No prefácio à obra de Tales de Azevedo, que foi escrito por Charles Wagley, acha-se a seguinte síntese: a profissão, o padrão de vida, a educação, a família e a participação na sociedade constituem, com o tipo racial, os fatores que determinam a classificação na hierarquia social baiana. Há uma aposta de que não existem barreiras intransponíveis que impeçam a ascensão social de indivíduos por causa de sua cor. E para guiar suas reflexões, ele propõe perguntas do tipo: qual o lugar dos descendentes de africanos ou miscigenados em grupos sociais e profissionais de prestígio? E assim, ele segue sua investigação. Depois desse breve percurso, podemos registrar que cada um desses médicos antropólogos chegou à antropologia de uma forma particular. Se o modo como cada um chegou à antropologia, bem como realizou suas investigações, difere consideravelmente em sentido geral, todos eles enfrentaram o dilema envolvido no binômio biológico-cultural, particularmente frente aos assuntos sobre a questão racial brasileira.
ora mais próximos de uma antropologia criminal ou de uma antropologia física, ora mais aproximados de uma antropologia cultural ou de uma antropologia social. Alguns deles também trataram da temática religiosa, particularmente das religiões negras, como eram chamadas, e do catolicismo em alguns casos. Para resumir e repetir, os desdobramentos de pesquisa de todos eles passaram por questões raciais. Assim, tivemos Nina Rodrigues, o pioneiro, vindo da medicina legal; Roquette Pinto, o mais promissor, vindo da medicina legista; Arthur Ramos, o mais famoso, vindo da psiquiatria; René Ribeiro, o mais etnógrafo, vindo também da psiquiatria; e Tales de Azevedo, o mais longevo, vindo da medicina ginecológica. Esses breves comentários buscaram evidenciar aspectos instigantes e interessantes de histórias das antropologias brasileiras, o que abre caminhos improváveis, propõe leituras inesperadas e desafia a outros pensamentos. Foram médicos que viram na antropologia a possibilidade de ampliar ou ir além do que permitia a medicina. E por isso mesmo, estamos nós falando de histórias de antropologias brasileiras. Até breve.